Estamos aqui com a parte 2 sobre o tema Assembleias em Condomínio. Nós vimos na parte 1 sobre o que é assembleia, como elas acontecem, vimos também a importância, né, das assembleias extraordinárias, onde o síndico, ele, quando quer ter uma gestão transparente, harmônica, ele sempre convida os condôminos para essa assembleia extraordinária. E também vimos que os condôminos são os principais responsáveis para estimular ou desestimular o síndico a convidar, a convocar os condôminos para assembleias extraordinárias. Isso. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho mais nessa parte 2 sobre como funciona o nosso comportamento dentro das assembleias. Muito bem. Nas assembleias sempre tem que ter, é obrigatório, ter duas coisinhas. Primeiro é a lista de presença. Quando nós chegamos, a gente já assina ou escreve o nome legível primeiro e depois tem um espacinho para a gente assinar, né? Para mostrar que nós estamos presentes naquela assembleia. Mas veja bem, aquela lista de presença não pode ser usada como comprovação de que eu concordo com os itens que foi votado ali naquela assembleia. É uma lista de presença. Por quê? Porque dali vai surgir, vai gerar um outro documento que se chama ata. Nesse documento, ata, é onde nós vamos ser cobrados de conivência com o que foi decidido, determinado naquela assembleia. Por exemplo, se eu vou numa assembleia e lá estamos discutindo sobre a pintura da quadra, e eu debato, falo que não concordo e apresento as minhas discordâncias, estudei sobre o tema antes de apresentar as despesas que eu acho que seria necessário enquanto condômino. E aí, digamos que o síndico decidiu, vou pintar a quadra e pronto. E aí, se acontecer de na ata não estiver registrado que a votação foi contrária à pintura da quadra, naquele momento, a sua assinatura, que foi colocada já na lista de presença, vai ser usada como concordante daquela decisão. Por isso é muito importante, depois que você termina a assembleia, enquanto condômino, você verificar como que ficou a ata. Existem muitas assembleias que são feitas com filmagem, com gravações, então é muito importante que depois que a ata foi redigida, você, enquanto condômino, peça para ver a ata, o que foi escrito, e você assinar concordando com aquela ata. É assim, toda a ata precisa da assinatura dos presentes, tá bom? Então, como que a gente faz para a gente ter a prova de que nós discordamos de algum tema? Por exemplo, vamos continuar na pintura da quadra. Eu discordei do orçamento, discordei do fato que eu não quero que a pintura da quadra aconteça naquele momento. Então, como eu me comporto? Primeira coisa que eu tenho que fazer ali na assembleia é apresentar uma contraproposta. É muito importante. Não adianta só ficar na briga, na discussão. Não quero assim e não quero assim. Não, isso não é um condomínio harmônico, é um condomínio entrópico, ou seja, cheio de bagunça. Então, como a gente faz? Sueli, mas eu não concordo, eu fico brava, eu fico nervosa. Não, tem que se acalmar, respirar e pensar numa proposta inteligente, numa contraproposta. Por exemplo, olha, eu verifiquei que o orçamento está muito alto e eu faço uma contraproposta. Eu proponho que
seja feito outros 3 orçamentos, que seja aberto um comunicado para todos os condôminos que conheçam outros fornecedores para apresentarem outras propostas de orçamento. E depois, isso feito, seja apresentado numa outra reunião para que a pintura aconteça. Muito bem, naquele momento, obrigatoriamente o síndico tem que apresentar então para votação, não é? Ele vai apresentar. Vamos lá, quem é a favor da proposta número 1 que eu apresentei? Vai pintar a quadra com o orçamento que já está posto. Aí alguns vão levantar a mão, é contado. A proposta 1 recebeu, por exemplo, 2 votos. Quem é a favor tal da proposta 2 que foi apresentada? Então, digamos que apresente lá 5 votos. Na ata, aquela votação obrigatoriamente tem que ser registrada. Então, fica oficial que foi recusado a pintura da quadra naquele momento e que tem que ser apresentado um novo orçamento, percebe? Ou seja, sempre que nós estivermos em assembleia, nós temos que pensar sempre uma contraproposta. Sempre tem que ser apresentado a palavra: eu proponho, eu tenho uma outra proposta, eu gostaria que a minha proposta entrasse em votação. Assim, conduzindo, todos os condôminos têm a possibilidade de serem ouvidos e terem as suas sugestões e ideias votadas, tá ok? Então, essa é a parte 2 sobre o tema Assembleia, tá bom? E vamos trabalhando na harmonia. Logo vem a parte 3 de Assembleia, logo em seguida, porque o tema é longo e eu não quero que vocês fiquem dormindo aí na minha telinha, tá bom?